Amém, igreja? Gênesis 41, versículo 51 diz: E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a minha angústia e de toda a casa de meu pai. Versículo 52 diz: E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer, me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, os dois segredos, as duas estratégias, as duas direções, as duas chaves que Deus deu a José, ele colocou como registro, como um Ebenezer, vamos dizer assim, com o nome dos seus filhos. Manassés: Deus me fez esquecer das angústias, do trabalho, da dureza e de toda a casa de meu pai. Irmãos, esses eram os dois segredos de José do Egito, e ele colocou no nome dos filhos. Deus os fez esquecer, descartar todo o mal que fizeram a ele. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido como escravo, foi jogado numa prisão, tudo injustamente, não blasfemou, não reclamou, e Deus o fez esquecer, descartar todo o mal que fizeram contra ele. E Deus o fez prosperar no lugar onde ele foi afligido, lá no Egito. Tudo porque ele não carregou mal diante das situações. Entende? Ele descartou todo o mal que poderia haver nele. Ele esqueceu tudo com a ajuda de Deus. Irmãos, esse é um grande segredo para nós, porque mágoas e ressentimentos travam a vida de qualquer uma pessoa. Então, se você quer crescer, se você quer prosperar como José, aprenda a esquecer o mal que te fizeram, o mal que você sofreu. Aprenda a esquecer tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Não carregue isso na lembrança, não carregue isso no coração. Por isso que isso vai fazer um mal para você, vai fazer um mal para a sua saúde e vai fazer com que a mão de Deus não haja para que você prospere. Deus só fez o José prosperar porque ele esqueceu todo o mal que fizeram contra ele, porque ele limpou o seu coração, a sua mente. Ele tirou toda a mágoa, ele tirou todo o rancor, ele esqueceu o passado ruim e Deus o fez prosperar. Então entendam, mágoas, rancores travam a vida das pessoas, porque impedem a ação de Deus. Enquanto Deus vê mágoa, rancor, raiva, desejo de vingança no seu coração, ao invés de ele te prosperar, ele vai te tratar, ele vai te dar oportunidades de tratamento, oportunidades de você perdoar, de você esquecer. O povo de Deus precisa aprender a esquecer certas coisas, coisas que trazem tristeza, coisas que trazem angústia, coisas que trazem um sentimento de revolta, de vingança. Esqueça coisas que traz tristeza ao seu coração, que traz melancolia, que traz depressão. Esqueça. Essa é a direção de Deus. Esquecer é perdoar. E quem não perdoa, Deus não perdoa. Entendam? Para que você colha perdão de Deus, você tem que semear perdão ao próximo. Então Deus fez prosperar José, porque ele usou dessa bênção, dessa estratégia. Ele esqueceu, ainda fez questão de colocar no nome, o registro no nome do filho, Manassés. Deus me fez esquecer de todas as aflições e injustiças que eu sofri ao longo da minha vida. Essa é a direção de Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender a esquecer certas coisas. Coisas que só fazem mal, que só contaminam. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: porque serei misericordioso
com as suas iniquidades. Deus vai ter misericórdia com iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Se você se arrepender e confessar ao Senhor, o Senhor perdoa a sua iniquidade e apaga. Não me lembrarei mais. Se você se arrepender, confessar ao Senhor, pedir perdão e perdoar, Deus vai apagar. Se você for de novo, oh, Senhor, aquele meu pecado de 1900, o Senhor vai falar, eu não me lembro. Está apagado. É isso, irmãos. Essa é a bênção da vida cristã. Não importa o que você fez no passado. O que importa para Deus é o que você está fazendo no presente e o que vai fazer no futuro. O passado pode ser um passado de pecados terríveis, mas se houver arrependimento e não guardar nada no seu coração, Deus vai apagar. Nossos pecados e iniquidades confessadas, arrependidas, Deus descarta, Ele apaga, não se lembra mais. Então arrependa-se e confesse seus pecados, que Deus os apagará. Se Deus não se lembra mais, por que você vai ficar se lembrando, irmão? Esqueça. E não só os seus pecados, os pecados de pessoas que cometeram contra você. Esqueça, irmão. A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Perdoe as pessoas, mas combata o diabo. Com o diabo não tem acordo. Com o diabo é resistir até ele fugir. Irmãos, tem pessoas que ficam presas ao passado, passado ruim, e não avançam, não avançam. Irmão, Deus apagou tudo que Paulo fez contra a igreja. Imagine, irmãos, o Paulo perseguiu cristãos, o Paulo torturou cristãos, participou do apedrejamento de Estevão. Paulo era terrível, tinha medo dos cristãos, tinham pavor do Paulo. Mas Deus apagou todos os seus pecados quando ele se arrependeu, quando ele se converteu. O início foi quando ele caiu na estrada de Damasco. E Deus o usou, e foi uma das pessoas mais usadas por Deus. Escreveu 2/3 do Novo Testamento. Entendam, irmãos, Deus não trouxe à tona, ó, Paulo, você fez isso, não. Ele apagou os pecados do Paulo, né? E fez o Paulo prosperar na obra do Senhor. Esqueça, irmão. Descarte tudo aquilo que possa te entristecer. Isso é qualidade de vida, irmão. Uma lembrança que te traz tristeza, apaga da sua mente. Repreenda, né? Uma experiência que traumatiza, irmãos, apaga da sua mente. Apaga, irmão. Não deixa criar nenhuma síndrome na sua vida. Ah, pastor, mas essa pessoa foi abusada da infância. Ela tem que apagar isso, irmãos. Ela tem que editar o filme da sua vida. O que é editar o filme da sua vida? Chegaram naquele trecho, ó, corto aqui e corto aqui, e não aconteceu isso. Está apagado. Porque se ela trouxer lembranças, ela vai ficar uma pessoa doente, pode se tornar uma pessoa psicótica, né? Uma pessoa esquizofrênica, porque não consegue esquecer um trauma do passado. O cristão precisa aprender a esquecer coisas ruins. Entenda, irmãos? O Senhor Jesus, Ele, quando era ameaçado, Ele descartava as ameaças. Herodes o ameaçou, ele falou, não, hoje eu continuo fazendo a obra. Bom, para cada ameaça do inimigo, há várias promessas de Deus. Lembre-se das promessas de Deus e esqueça as ameaças do inimigo.
Ah, pastor, disseram que colocaram colocaram o meu nome na boca do sapo, fizeram um trabalho contra mim, lá no cemitério, lá na encruzilhada. Esqueça, irmão. Não dê atenção, não valorize, descarte toda essa porcaria, descarte, irmãos. Porque se você ficar com isso na cabeça, você não vai ter sossego, não vai ter descanso. Então, se você não esquecer, fala para o seu irmão do lado, se você não esquecer e não descartar, você vai se contaminar. Não deixe o inimigo contaminar a sua mente com coisas ruins do passado. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em Filipenses 3,13, e ele tinha motivo para dizer isso. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A estratégia do Paulo: você só vai atingir o alvo, você só vai atingir a meta, se você esquecer o passado e avançar. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. O Paulo cometeu coisas terríveis no passado. Podia ter até um complexo de culpa, mas ele aprendeu a esquecer tudo isso e prosseguir para o alvo. O que importa para Deus não é o seu passado. O que importa para Deus é o seu presente e o seu futuro. Não deixe lembranças do passado te contaminar, te deprimir, te frear, te travar. Não deixe, irmãos. Quando o diabo quiser lembrar seu passado ruim, mostre para ele o futuro dele, futuro de derrota, em nome do Senhor Jesus. Entendam, examine e descarte tudo aquilo que possa travar. 1 Tessalonicenses 5,21, um dos versículos favoritos, diz assim: examinai tudo e retende o bem. Você só vai guardar o bem, irmãos. O que é mal, que traz tristeza, que traz angústia, nervosismo, revolta, sentimento de vingança, esqueça, irmão. Irmãos, um dos maiores segredos para ter uma vida feliz e abençoada, próspera, está nesse versículo. Examinar, irmão. Não vai engolindo a torta direita, não. Examina, irmão. Ah, me disseram isso. Não vai aceitando, não. Examina, irmão. Examina tudo e guarde aquilo que é bom, né? Aquilo que concorda com a palavra de Deus, aquilo que traz o bem, e descarte as coisas ruins, irmãos. Analise tudo, né? Você tem que fazer como a cozinheira que vai fazer feijão, né? Ela coloca o feijão na mesa e vai tirando todas as sujeiras, tranqueiras, né, as farpas, e deixando o feijão. É isso que você tem que fazer com tudo que acontece na sua vida, irmão. Vai descartando coisas ruins. Não, isso eu não quero na minha mente, isso me faz mal. Examine tudo, mas guarde apenas o que é bom, que traz o bem. Vida abençoada só é possível se nós aprendermos a esquecer e descartarmos muitas coisas. Porque o inimigo, ele quer nos contaminar a todo momento. Entendam, irmãos? Santificação é purificação. Santificação não é você ser santinho, com aquele símbolo bonitinho, com aquela carinha triste, angelical, falando baixinho. Ser santo é andar de acordo com a palavra. É fazer aquilo que a palavra dirige. Irmãos, é matar a sua vontade, matar a sua carne e ficar com a vontade de Deus. Porque o mundo todo que te rodeia, que não é o povo da igreja, ele vai conspirar para te afastar de Deus, manipulado pelo inimigo. Ele vai conspirar para contaminar o seu coração. Ei, esse negócio de igreja não leva a sério, não. Ei, você não viu lá o outro pastor lá, envolvido em
corrupção, e nisso e aquilo. Ei, você vai na igreja, ei, vai dar dízimo para o pastor, ei, você está sofrendo lavagem cerebral, hein? Tudo isso você vai ouvir, para te contaminar. Aqueles que são fracos vão falar, não, é verdade mesmo, aquele pastor lá, não sei não, viu? Não, mas está me faltando aqui, eu não vou dar dízimo não, né? Deixa a contaminação entrar, irmãos, e aí começa a desobedecer a palavra. Pede o direito às bênçãos, às promessas. E aí vem e aumenta as aflições. Irmão, por favor, se vocês conhecerem, me apresente um desviado feliz. Um desviado que esteja bem, liberto, próspero. Me mostra, me apresente. Não tem, irmão. Se desviou de Deus, da casa de Deus, se desviou de Deus, caiu na mão do inimigo. Não tem neutralidade. Ou você segue a Deus, ou você faz a vontade do inimigo. Não, diabo eu não quero. Mas se você não fizer a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Irmão, se você não descartar, não esquecer algumas coisas da sua mente e do seu coração, você está compactuando com o inimigo. Ele que quer te contaminar, ele que quer te desviar, ele que quer te roubar, matar e destruir. Atente, irmão. Esqueça tudo aquilo que é ruim, descarte aquilo que faz mal. Não deixe o inimigo contaminar o seu coração. Não deixe. Aquele mal que te fizeram, esqueça, irmão, está no passado. Não traga o passado para o presente. Tire todas as lembranças que te trazem tristeza. Ah, pastor, mas quando eu vejo aquela fotografia, eu fico o dia todo chorando. Então não veja mais. Porque o inimigo está usando essa fotografia para te contaminar, para te trazer tristeza, trazer depressão. Não vou na igreja, não, estou tão desanimada hoje. Para com isso, irmão. Tire essa contaminação. Alegria é um dos frutos do Espírito. Você pode estar enfrentando uma luta, tristeza vem, mas ela não pode ficar. O choro só é concedido a ele te atormentar durante a noite. Ou a alegria vem ao amanhecer, irmão. Você não pode ficar constantemente. Parece aquele que tem uma nuvem negra na cabeça dele, passa o dia todo, vida, azar, eu não tenho sorte. Não, irmão, esqueça o passado. Mas eu perdi. Não, agora você vai vencer. Entenda, irmãos? Não traga esse complexo de derrota para a sua mente, não. Foque no presente, planeje o futuro. Deixe o passado no passado. O lugar do passado é no passado. Se você não esquecer e descartar, vai se contaminar. Mas eu aprontei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Esqueça, irmão. Esqueça. Foca no presente. Mas eu fiz a minha família sofrer. Eu até cometi alguns crimes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Esqueça, irmão. Esqueça. Pastor, mas você não sabe. Eu no passado até cometi um aborto. Pecado grande. Mas esqueça, irmão. Confesse, peça perdão ao Senhor e esqueça. Senão você vai ficar carregando um fardo nas suas costas a vida toda. Se você não esquecer, se você não descartar, você vai se contaminar. Fala isso para o seu irmão. Se você não esquecer, se não descartar, vai se contaminar. 1 Coríntios 5:1. Tem às vezes que até esquecer, ninguém tira o sapato em mim, certas pessoas. Muitas vezes você tem que descartar certas pessoas. Foi o que fez o apóstolo Paulo aqui. 1 Coríntios 5:1 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai.
estáis inchados, e nem ao menos vos entristecesses por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o qual que cometeu o ato, que praticou tal ato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Entenda, irmãos? O Paulo falou: tira da igreja esse iníquo, abusou da própria mãe, tira da igreja. O Paulo está falando: descarte essa pessoa. Paulo, por direção do Espírito Santo de Deus, mandou descartar, tirar fora, e entregar a Satanás, irmãos. Onde já se viu? Mas é o iníquo que abusou da própria mãe. Por que isso ocorreu? Irmãos, para que não compactuasse com essa abominação. E, em segundo lugar, descartar da sua vida, esquecer certas pessoas que se dizem de Deus. Aqui esse cara estava dentro da igreja, se dizem de Deus e praticam abominação, zombam de Deus. Foi o caso desse jovem, foi o caso de Alexandre e Himeneu. Ou seja, estavam na igreja, diziam-se do Senhor e praticavam tal abominação. Se Paulo não tirasse, sabe o que ia acontecer? Esse iníquo ia contaminar toda a igreja. Irmãos, tem que tirar, tem que descartar, tem que jogar fora o pouco de fermento que leveda toda a massa. Alguém que se diz de Deus, está na igreja de Deus, que está contaminando, que está fofocando, que está buzinando no ouvido de um, no ouvido de outro, abatendo a fé, fazendo um motim. Tem que tirar. Um pecador iníquo. O Paulo falou: tira da igreja. O que vocês estão fazendo? Ele vai contaminar todo mundo. O crente iníquo teve a sua oportunidade. Ele ia levar toda a massa. É pior do que o ímpio. O ímpio é a nossa meta, é o nosso alvo. Nós queremos a conversão dos ímpios. Mas aquele que se diz crente, aquele que se diz cristão, aquele que diz da igreja, que pratica a abominação, tem que ser descartado. Porque ele já teve a sua oportunidade, ele conhece a palavra e ele está contaminando os demais. Tem que ser descartado, irmãos. Tem que ser descartado. Ah, pastor, mas não tem que dar oportunidade. Oportunidade para quê? Para que ele continue cometendo abominação e contaminar toda a massa? O Senhor Jesus disse: ai daquele que escandalizar. O que é escandalizar? Afastar pessoas de Jesus. É melhor que se pendure uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar. É melhor que ele morra do que afaste alguns irmãos. E o apóstolo Paulo era rigoroso nisso. Ele dizia: não quero afastar ninguém de Jesus. Se comer carne escandaliza meu irmão, afasta meu irmão da palavra, eu nunca mais como carne. O Senhor Jesus uma vez mandou pagar um imposto indevido, que eles não deveriam pagar, para não escandalizar, afastar alguém de Jesus. Irmãos, a pior coisa que tem é escandalizar. O Senhor falou: é melhor que você morra do que você escandalize alguém. Entenda, irmãos, é sério isso. Ah, não, Deus é bonzinho, ele abusou da mãe, mas Deus vai dar oportunidade para ele se arrepender. Ele pode se arrepender, ele pode falar com o Senhor, mas o Senhor mandou descartar, porque é mais fácil ele contaminar do que ele se arrepender, porque ele já conhece a palavra. Ele estava na igreja,
e praticava abominação. É sério, irmão. Nós estamos na igreja, irmão. Que nós não pratiquemos abominação diante do Senhor, irmãos. Senão seremos descartados, irmãos. Tem que descartar certas coisas, irmãos. Se não descartar, vai se contaminar, irmão. Deus trata e converte o ímpio, mas Ele descarta o crente iníquo. Tire o fermento ruim da sua vida, irmão. Tire aquilo que está te contaminando. Tire, irmãos. Tem uma relação aqui de pessoas, né? Eu não estou sugerindo que você descarte ninguém. Ah, não, vou chegar em casa e vou botar meu marido para fora. Não, não é isso não, irmãos. Né? Mas, medite, tem pessoas... O Senhor, o nosso Deus, Ele descarta pessoas, irmão. Você viu o caso desse jovem, Alexandre Meneu, e muitos outros. Né? O Senhor fez até uma relaçãozinha de pessoas que Ele vai descartar, né? Na hora do juízo, na hora de entrar na salvação. 1 Coríntios 6,10. Está aqui na mesma página. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu mando no meu reino, e esse pessoal não vai entrar no meu reino. Estão descartados por toda a eternidade. Uma relação de pessoas que Deus descarta e esquece, não pela pessoa, mas pela prática, pelas atitudes abomináveis e sem arrependimento. Se você cometeu alguma coisa abominável, mas se arrependeu em seguida, e se arrepender é pedir perdão a Deus, confessar a Deus e nunca mais fazer, porque se repetir, não se arrependeu de fato. Entende, irmãos? As coisas com Deus é séria. Tem uma relação aqui. Irmãos, nós temos que descartar tudo aquilo que pode nos contaminar. E às vezes nós temos que descartar pessoas que possam contaminar a nossa vida, que possam contaminar seus sentimentos, pessoas que te afastam de Deus e da palavra, irmãos. A rodinha de escarnecedor. Descarte as pessoas. Esquece essa turma, pessoal. Esquece. Aquela festinha que o pessoal fica brincando com a palavra de Deus, brincando com o nome de Jesus, brincando da igreja. Esqueça esse pessoal, irmão. Só vai te contaminar. Só vai te trazer mal, só vai te afastar de Deus. Ah, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. É mais fácil ele te ganhar para o diabo, irmão. Ele vai te contaminar. Eu lembro uma vez um testemunho de uma pessoa que foi libertada das drogas. Falou, agora eu vou lá evangelizar os meus amigos que estão lá na boca. Foi lá, irmão, caiu de novo. Em vez de evangelizar os amigos é que contaminaram ele. Irmão, tem pessoa que não quer saber da sua luta para vencer aí uma certa dificuldade, algum mal. Ela vai te contaminar, irmão, vai te afastar de Deus. Se você não descartar, se você não esquecer essas pessoas, você vai se contaminar. Fala para o seu irmão do lado, se você não descartar, se você não esquecer, vai se contaminar. Como Deus, como o Senhor Jesus, como José do Egito, aprenda a esquecer muitas coisas e muitas pessoas. Aprenda a descartar coisas ruins, sentimentos ruins da sua vida, passado ruim, traumas, coisas de mal que praticaram contra você e coisas más que você praticou contra pessoas. O diabo quer te colocar ou um sentimento de vingança, de revolta, ou um complexo de culpa. Não aceita, irmão. Esqueça, apague o passado ruim. O que importa para Deus é o seu presente e o seu futuro. Então mantenha-se de acordo com a palavra. Lembranças ruins podem te contaminar e impedir o seu crescimento. Eu quando eu pego esse objeto aqui, me dá uma tristeza, porque eu lembro daquela pessoa, Trouxe tristeza, irmão? Não pega mais isso, descarta, irmãos.
que Deus falou sobre Jericó? Não pegue nada de lá. Está tudo contaminado, é anátema, está tudo amaldiçoado. E pegaram uma capa, uma capinha bonita, uma capinha babilônica, a capa de Acã. Só trouxe derrota para o povo de Deus. Pessoas morreram, perderam batalhas eminentemente fáceis. Por quê, irmãos? Deus vai ser com você. Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você prosperar. Se você esquecer todo o passado ruim, se você limpar seu coração, se varrer seu coração, se você limpar com Ajax, com ácido muriático, tirar toda a lembrança ruim, mas judiou de mim, tanto esquece, irmão. Isso não vai te fazer bem, só vai te fazer mal. Irmão, nós temos que ser inteligentes, reter o bem, reter aquilo que vai fazer bem, reter as promessas de Deus, experiências com Deus. Aquilo que te fizeram de mal contra você, esqueça, irmão, perdoe, irmão. Ore por essas pessoas para que elas se convertam e parem de fazer coisas más. Se você não aprender a esquecer, se você não aprender a descartar, você vai se contaminar. Mas se você esquecer das coisas que para trás ficaram, seja quais forem, esquecer pessoas que possam te contaminar, Deus vai fazer você prosperar, assim como fez com José do Egito. Amém, povo de Deus? Fiquemos em pé.